Vamos falar aqui sobre um assunto bem atual, bem genérico, que é o adultério. O adultério é um assunto sério e banalizado. Então, Jesus Cristo falou que era uma geração ímpia e adúltera. Então, o adultério ele está em todas as camadas, em praticamente todos os lugares. É muito difícil você ver pessoas que não agem de forma adúltera, porque Cristo mesmo falou que só de olhar para uma mulher e desejá-la já adulterou com ela, ou seja, já colocou até ela na história. Então, se a mulher se porta de maneira adúltera, ela se torna objeto de desejo desse homem, então ele já adulterou com ela, então ambos já houve ali. Então, é um assunto bem complicado, mas bem atual. Eu quero que você seja impactado com essa mensagem, que você receba ela de todo o coração. E eu quero aqui falar de mim também, sobre a minha própria experiência de vida, porque eu, aos 18 anos, conheci um rapaz, quase 30 anos, e acabei tendo também relação antes do casamento. A gente se casou em 6 meses, mas houve esse pecado ocultado, porque a gente não contou para ninguém. A gente já ia casar mesmo, então a gente não contou. Isso ficou me atormentando durante anos. E aí, olha só, 18 anos depois, eu já estava com 36 anos, eu era uma mulher muito brava, muito estressada, muito rancorosa e insuportável. E aí, no meu auge do meu orgulho, por ser uma mulher que nunca traiu meu marido, eu suspeitava de traições por parte dele, pelo comportamento frio e ausente. Ele teve esse comportamento durante muitos e muitos anos, um comportamento frio e ausente, e isso me acabava com todas as minhas forças e energias. Então, aconteceu sim de eu... E eu, na minha inocência, eu não guardava segredos com ele, eu falava tudo pra ele. Eu falei pra ele que eu estava tendo desejo por alguém, depois acabei tendo relação com essa pessoa, e falei pra ele que estava acontecendo, e meu marido, na época, teve uma reação fria, gelada, ele não falou nada, não reagiu, não agiu, não fez nada, e eu me perdi nessa parte, porque aí foi com uma pessoa, depois já foi com outra pessoa e já foi. E em poucos meses eu peguei algumas coisas em casa, peguei minhas filhas e mudei de cidade, porque eu achei que mudando de cidade mudaria eu em mim, porque eu não estava conseguindo me conectar e eu estava sofrendo de terrores noturnos. Eu passava noites sem dormir e quando dormia acordava eu via vultos, eu estava vendo vultos. Aquele foi o pior ano da minha vida. Eu posso dizer que eu sofri demais naquele ano. E aí naquela outra cidade eu tive que me bancar sozinha, trabalhar, estudar. Eu voltei a estudar e eu, no auge do estresse ali, eu consegui me manter sem arrumar ninguém. Foi de fevereiro a agosto, setembro, trabalhando, estudando, pagando minhas contas. Ele foi diminuindo a ajuda, então eu tive que me virar muito mais sozinha. Aí aconteceu eu ter uma IQM. Claro, todos aqueles sintomas que eu já vinha tendo, eu tive uma IQM onde eu vi o meu espírito saindo do meu corpo e indo, atravessando o telhado e subindo. Então, as consequências do pecado são terríveis, e do pecado não confessado, e eu não estava sabendo aonde me pegar, aonde me segurar, o que fazer. Eu estava ali no começo da mecânica quântica, começando a entender coisas fora da religiosidade. Eu era extremamente religiosa até então. E o Espírito Santo me permitiu cair. E aí, eu
naquele ano, eu depois dessa IQM eu tive assim uma mudança completa. Parei a faculdade, parei o serviço, fiquei em casa, eu comecei a assistir, eu fiz uma formação em coach, eu estudei coach, e aí eu comecei a ter entendimento de PNL, de hipnose, de várias coisas, comecei a me reconectar com minhas maldições hereditárias. Aquele ano foi uma mudança, talvez aquela EQM, do fato de eu ter voltado sem querer voltar, eu não queria voltar e eu não me cabia em mim. A única coisa que me fez voltar é que quando eu estava indo, eu ouvi o choro da minha filha, na época, com 6 anos, por aí. E ela sempre chorava um pouco à noite, aí geralmente ou ela já tinha feito xixi ou ela ia fazer. E quando eu escutei esse choro, eu voltei. Eu lembro que eu estava gelada, meu corpo estava gelado e eu demorei a conseguir sair da cama e lá ver. E ela não tinha feito xixi e não queria fazer. Então até hoje, eu falo com a minha outra filha que dormia no mesmo quarto, ela não tinha chorado aquela noite. Foi espiritual, o choro que eu ouvi foi espiritual. E aí, ali no meio de toda essa mudança que passou a acontecer comigo, aquele ano, eu me vi de novo ali no meio desse coach do mundo, tentando dar uma nova chance para mim na vida que o mundo oferece, né? E não me reconectei com Deus na época. Isso aconteceu agora, ano passado, ano retrasado, de verdade. Por mais que eu buscasse durante anos, eu não conseguia me reconectar com Deus de verdade, em espírito e verdade. E posso te dizer que viver num frio onde Deus não te responde, Ele me respondeu várias vezes. Foram milagres, livramentos, doenças das minhas filhas, acidentes, várias vezes que eu orei, tudo Deus ouviu. Mas eu assisti o Hélio Couto. O Hélio Couto eu fazia as PNL, as reprogramações mentais dele. E tem vários vídeos dele onde ele fala sobre o deixar ir. Aquele deixar ir dele era muito enfático. Eu tinha que deixar ir tudo que eu tinha para trás. E eu comecei ali a focar que aquele marido que eu tentava viver com ele, não conseguia, que eu já estava há quase um ano, até mais de um ano, separada de casa dele, mas ainda casada com ele, que eu tinha que deixá-lo ir. E não adiantava eu ir atrás dele, porque eu ia, ou chamá-lo, porque ele não vinha, por mais que eu chamava, ele não vinha, eu não queria voltar para lá. Então, eu entendi, né, pelas mensagens do Hélio Couto, que eu tinha que deixar ir, porque o que é meu voltaria automaticamente no dia que tivesse que voltar. E então eu deixei ir e passei a esperar uma nova pessoa. E vivi assim durante muitos anos. E aí aconteceu. E depois de muitos anos ano passado, ano retrasado, comecei a pesquisar, a entender através de sonhos, vários sonhos que eu vou me lembrando e vou fazendo vídeo sobre isso. E eu fui vendo que eu tinha que lutar pelo meu casamento, que existia restauração para o meu casamento. E claro que se Deus já estava me mostrando através de mensagens e sonhos que isso tinha que acontecer, eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu vi testemunhos de casamentos restaurados 5, 10, 15, 20 anos, até 30 anos separados, e Deus restaurou, né? Com filhos, sem filhos, se eram casados na igreja, ou só no cartório, ou só na igreja, ou às vezes até noivos, né? Então, quando Deus quer restaurar, e é da vontade de Deus, encontra o seu tempo e encontra a pessoa para lutar por isso, sendo eu ou sendo ele. E o apego emocional que eu tenho, né? Também tenho a questão
dependência emocional que eu tinha, que eu vivi muitos anos nessa dependência emocional, eu tive que me livrar. E assim, o mais difícil no deixar ir foi a dependência emocional, porque aí toda pessoa que eu conhecia eu queria colocar no lugar dele. E eu era totalmente dependente emocional, então eu atraía só narcisistas da pior espécie. Vocês podem até imaginar. Porque eu era religiosa, dependente emocional e atraía essas pessoas que atraem essas mulheres fragilizadas. E é isso que eu queria falar. As consequências do adultério, elas são, assim, para uma geração ímpia e adúltera, elas são terríveis, terríveis. Mas Deus perdoa. Perdoa os adúlteros e perdoa e restaura. Essa é a linda mensagem, porque quando ele me chamou para lutar por minha família, minha casa, minha família, minha casa, meus filhos, minhas filhas, ele me chamou. E eu disse, eis-me aqui. E desde lá eu saí de todos os grupos de relacionamento, Tinder e vais. Não quis mais saber de conhecer ninguém, porque eu só atraía. Infelizmente eu tinha essa questão. E quando eu fui lutar por restauração de casamento, eu tive que começar a lutar com essa ferida emocional que eu tenho, de dependência emocional, que é o que atrai essas pessoas. E talvez seja o que tenha feito a repulsa do meu cônjuge comigo, justamente essa questão, né? Quando Deus não tem o primeiro lugar na tua vida, quando Deus não tem o primeiro lugar na vida do seu cônjuge, vai ser muito difícil acontecer um milagre. Então, o casal, eles têm que ter Deus como primeiro lugar, os dois. Deus pode chamar um primeiro, o outro, mas vai chegar uma hora em que os dois vão se alinhar. Mas é preciso se libertar de tudo isso. E feridas emocionais que eu não tinha curado antes, eu estou tendo que curar agora. E graças a Deus venho evoluindo nisso. Porque Deus só vai falar lá através do Espírito Santo quando eu estiver pronta aqui. Então, isso vale para você também. Talvez você quer que Deus tenha pressa lá, mas se cure primeiro, se trate primeiro, deixe ir. O pai deixou o filho ir, deu tudo que ele precisava e queria, e deixou ir. Deixa ir, se cuide, se trata, se restaura, faz de você um lugar seguro onde o outro queira voltar. Só assim haverá restauração. Eu quero que você medite sobre essa palavra, que é com muito amor e carinho que eu fiz esse vídeo para você. Em nome de Jesus. Amém.